Ok? Sem problemas, por favor. Ok, ok. Está ligado? Ok, está ligado. Então, ok, bora começar. Ok, pessoal, o nosso primeiro orador é o Tuca Silveira. O Tuca Silveira é um designer luso-brasileiro criado no Porto e reside agora em Zurique. Atualmente trabalha para a Google através do Adecco e trabalhou também em áreas como e-commerce, life sciences, fintech para clientes em todo o mundo. Ao longo da sua carreira atuou como diretor de arte em projetos de editorial, ilustração e web design. A Tuca Silveira é ainda orador do site Portuguese with Design, que celebra o talento do design luso espalhado pelo mundo. Por isso, uma salva de palmas. Ok, agora. Está bem? Ok, já está? Podes repetir. Problemas técnicos. Tuca, à vontade. Estás a ouvir? Vai? Já está? Então, Tuca, chuta. À vontade. Posso começar? Podes começar. Ok. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, toda a equipa, nesse evento maravilhoso. E pronto, vai ser assim um bocadinho improvisado, mas vamos lá. Estou aqui falando direto da Google, em Zurique, para vocês. E eu vou contar também um bocadinho aqui do meu percurso e passar assim, uns 10 também interessantes para vocês e falar um bocadinho do meu projeto. Por isso, vou só partilhar aqui o ecrã rapidinho. Deixa eu ver. E vamos lá. Vocês conseguem ver direitinho? Nice. Ok, então. Pronto. Prazer a todos. Eu sou o Tuca. Pelo menos a minha alcunha. Chamo-me Arthur Silveira, mas vocês vão me encontrar como Tuca por aí. Podem me chamar de Tuca à vontade. Tá aqui os meus contatos. Estejam à vontade para mandar qualquer questão depois. Se não der tempo de mandar aqui. E estou sempre disponível para conversar, seja LinkedIn, Instagram, o que for. E vamos lá. Pronto. Vocês podem ter reparado pelo sotaque, eu realmente nasci no Brasil, mas vim para Portugal quando eu tinha a volta de 12 anos. Eu nasci numa cidade chamada Natal, cidade maravilhosa, assim, à beira-mar, cheia de criatividade, numa zona muito bonita do Brasil, Nordeste. E pronto, nessa altura, eu era assim, já botando assim uns tags, eu já era assim especialista em dinossauros, não é? Adorava sci-fi, adorava bandas desenhadas, sempre tive uma ligação muito forte com ilustração e com bandas desenhadas e trabalhei sempre isso desde o início, foi meu mote para estudar as áreas criativas e pronto, e sempre adorava ver todo o gênero de desenhos animados e tentava sempre ter uma visão muito crítica sobre eles desde então. Isso moldou de certa forma assim o meu percurso desde o início. Quando eu tinha volta de 12 anos, realmente, eu vim para Portugal, onde eu segui aqui no Porto o percurso normal e quando cheguei no secundário, tive o privilégio de estar na Soares dos Reis, uma das melhores escolas, se vocês me perguntarem. E pronto, e depois pratiquei quase 10 anos de atividade como freelancer, como designer em startups, como designer em consultoras, toda a minha entidade aqui no Porto. E pronto, tive vários nomes assim que a gente põe como tags de profissional, mas é isso. Ou seja, eu acho que como designer a gente começa sempre no design gráfico e depois começa a ver outras hipóteses. E hoje em dia um leque é tremendo do que se pode fazer. E eu tentei sempre explorar um bocadinho de tudo isso. Às vezes fui assim um bocadinho pau para toda a obra, não é? Como um designer gráfico às vezes tem que ser. E depois fui cada vez mais afunilando entre o que eram os meus interesses e também pelo que eu via no percurso à minha volta, dos criativos que eu convivia e tudo mais. Alguns trabalhos que eu fiz desde o início foram relativamente coisas típicas que pode se estudar nos cursos, ou seja, identidade gráfica, comunicação para as mídias sociais, editoriais para livros, todo gênero de trabalhos. E conforme eu fui também amadurecendo, conforme foi acabando o meu curso de design, fui fazendo
cada vez mais essa mudança para as artes digitais, onde eu pude usar basicamente todas as mais-valias que eu aprendi enquanto criativo no design gráfico, como diretor criativo, aplicadas agora na área digital, ou seja, onde eu fazia os brands pensando na área digital, fazia as artes, fazia a interação e também um bocadinho de programação, dependendo do projeto, para todo gênero de clientes, clientes na área da cultura, clientes na área da cosmética, na área do entretenimento, etc. E sempre, claro, uma coisa que eu adoro muito fazer, que vocês já podem ver, que é também fazendo apresentações em público, trabalhando muito com comunidades criativas. Uma delas foi o Design Calendar, foi o que também me abriu a cabeça para perceber que existe uma rede gigante de criativos que se interconectam pelo mundo todo. Isso ainda pré-Covid, ou seja, já fazia conferências com pessoas no mundo inteiro, e percebi o potencial disso e como aprender rapidamente as estratégias utilizadas por criativos que podem estar em Londres, Nova York, podem estar em São Paulo, na China e tudo mais. Tudo isso culminou depois. Eventualmente, eu consegui estar onde eu estou agora. Estou realmente há pouco tempo ainda na Suíça, mas esse foi o culminado dos meus projetos e da minha ideia de onde é que eu queria que o design me levasse, eventualmente. E estou aqui para ficar, essencialmente. E quem quiser me visitar, esteja à vontade. Preparem só um bocadinho a carteira, porque aqui é complicado. E pronto, e tenho trabalhado agora na área de design de interação como UX designer na Google. Mas é um projeto que definitivamente puxa por toda uma série de mais-valias que eu desenvolvi desde há 10 anos atrás até hoje, no que toca apresentação em público, trabalhar identidades, trabalhar o visual das coisas, apresentar conceitos, tudo isso eu acabei trazendo também para o que eu faço hoje em dia. Um dos meus projetos principais, que também é um bocadinho que eu venho falar aqui, é o Português Who Design, foi também que me abriu a cabeça ainda mais para perceber como é que outros designers portugueses criativos se posicionam, tanto em Portugal quanto lá fora, e também, lá está, a gente cresce se comparando, mas não comparando de forma negativa, mas percebendo justamente o que é que se faz lá fora, o que é que se faz aqui dentro, como é que a gente se posiciona, não é? Tanto pelo que a gente quer ser, pelo que a gente não quer ser. Então, foi uma experiência fantástica também de fazer esse networking incrível, perceber o trabalho de várias pessoas e perceber a melhor forma de também me apresentar a mim mesmo nesse processo. E é um projeto que tem crescido bastante, é um projeto que conta já com 18 áreas que são apresentadas no site, que podem ser pesquisadas, que vai desde a educação, ou seja, professores, até o branding, motion design, strategy design, ou seja, tipografia, UX, que é uma vertente muito forte, que tem crescido cada vez mais, até todas as áreas que estão à volta do design, perceber como é que funciona designers que trabalham nessas áreas em Portugal, que trabalham nas mesmas áreas lá fora. Tudo isso foi um aprendizado fantástico para mim e eu também espero que isso também tenha possibilitado também as pessoas colocarem o portfólio delas aqui, tenha ajudado elas também a potenciar a carreira delas e potenciar, aumentar a visibilidade que elas têm na internet, não é? Também esse aspecto de poder ajudar os outros e poder potenciar que os talentos que não são tão visíveis possam emergir, é uma coisa que para mim é absolutamente fantástica. Só alguns dados, só para terem alguma noção. Atualmente o site conta com uma fatia bem distribuída entre homens e mulheres, com mais de 1.000 designers, entre 18 disciplinas, em 102 cidades, 22 países e em 4 continentes. O site não está super atualizado no momento, ele está no momento sendo reformulado para ainda abarcar ainda mais talentos e promover ainda melhor a capacidade do que se faz cá fora e dos criativos portugueses que estão pelo mundo todo. E também pronto, para também perceber como é que as pessoas se promovem em geral, ou seja, se elas usam um website próprio, se elas usam Behance, se podem encontrá-las no LinkedIn, como é que isso funciona, e quais são as dinâmicas que a gente também pode tirar daí. E também perceber, ok, se calhar preciso atualizar meu LinkedIn, e o Dribbble, e o website, mas também não tentar tirar para todos os lados. Também é importante a pessoa criar um nicho, e também aqui vendo todos esses nichos é mais fácil comparar. Só que um bocadinho por alto alguns países que estão presentes, a Europa está bem cotada, como é óbvio, mas ao mesmo tempo também temos criativos que estão em países como Canadá, Estados Unidos, também países como o Oriente Médio, pode-se encontrar também a gente até na Ásia, foi a parte que eu achei mais curiosa, pessoas em Hong Kong,
na China e mesmo até a Austrália, foi a coisa mais incrível. E depois, pronto, mandar e-mails com esse fuso horário é uma coisa que eu acho, assim, maravilhosa, porque sempre, lá está, são 11 horas de diferença, então é sempre engraçado. Também a nível de redes sociais, possibilitou que muitas pessoas pudessem usar as hashtags e o Instagram que existe atualmente para promover o seu próprio trabalho, e eu quero depois potenciar ainda mais isso no futuro. No momento está um bocadinho stand-by, porque eu tive nesse processo todo de mudança, mas também o aprendizado que eu tive me possibilita agora pensar novos caminhos para isso e como é que eu posso interagir ainda mais com os criativos e tendo também a posição que eu tenho agora de poder trabalhar numa grande empresa e perceber como é que eu posso também trazer esse aprendizado para pessoas que estão começando agora ou que estão pensando em mudar de carreira ou mudar de estratégia de como se promovem. Eu quero conseguir abarcar tudo isso. Tenho trabalhado também muito com mentoria nesses anos, sobretudo durante o Covid, e certeza que quero continuar nessa vertente. Pronto, o site vocês podem visitar, é Português Who Design, who.design, exato. Vocês podem nomear um criativo agora que pode estar acabando o curso ou que já quer desenvolver alguns projetos, coloquem lá o nome dele, podem seguir nas redes sociais, Instagram /Português Who Design e podem mandar um e-mail e vamos lá. Pronto, isso é só um bocadinho para fazer o resumo do projeto. E também para falar um bocadinho da experiência que eu tive com ele depois, quais são os insights principais que eu tirei disso tudo, que eu apliquei também na minha vida, mesmo enquanto criativo. Eu aprendi que realmente design não é só uma disciplina uma série de competências que se desenvolve, é mesmo uma rede de criativos que é viva, que se muda todos os dias e que realmente é preciso manter-se constantemente atualizado e que é preciso interagir com ela para também saber o que é que se passa. Isso aqui é um bocadinho, para mim, é óbvio, mas dependendo da área, a pessoa pode achar um bocadinho mais conflituoso, mas eu acho que relacionar um bocadinho com o UX, se a pessoa estiver trabalhando com design, ou pelo menos com tecnologia, se a pessoa tiver em outras atividades, que se calhar queira ser mais ilustrador, por exemplo, mas relacionar sempre com tecnologias, eu acho essencial para a gente se posicionar hoje em dia e pode ser uma alavanca para a pessoa poder ter todo gênero de oportunidades que, se calhar, 5 anos atrás seria impensável, até mesmo pré-Covid seria impensável. E claro, eu acho que, pronto, vocês podem estar acabando o curso, podem estar no meio do curso, eu acho que o curso é uma coisa fundamental, uma etapa na vida que não se pode descartar. Eu acho que o meu percurso acadêmico não foi assim super regular, e eu não fui assim o melhor aluno sempre, mas eu acho que foi uma experiência fantástica que se deve ter. Mas eu acho que em termos de definir carreira, é muito mais importante, mais do que as cadeiras que vocês fazem, é o networking que vocês estabelecem desde com professores, colegas, até mesmo fora da faculdade, na comunidade à volta de vocês e até na comunidade internacional. E trabalhar o vosso self-branding também é as coisas mais importantes que vai definir a vossa carreira. Por isso, perceber um bocadinho de marketing, perceber o que é que vocês querem ser, o que é que vocês não querem ser, sobretudo, e, sobretudo, utilizar essas redes maravilhosas que nós temos hoje em dia, apesar de ser um bocadinho desgastante às vezes, a gente fica saturado, mas trabalhar isso como ferramenta da gente se posicionar e da gente mostrar quem é que nós somos, vai facilitar imenso e vai abrir imensas portas para vocês no futuro. E agora, só como uma rodada de bônus, só para fechar aqui, falar um bocadinho só como é que foi meu percurso para chegar aqui na Google. Ou seja, isso aqui é o meu título para um artigo do Medium super clickbait que eu vou fazer. Brincadeira, mas vamos lá. Getting to Google the hard way. Basicamente explicando um bocadinho o meu percurso. Ou seja, ver todas as vagas existentes, e não é só na vaga na própria empresa, mas também ver vagas em todo gênero de sites alternativos que mostram vagas, também perceber agências de recrutamento que trabalham diretamente com essas empresas, e pode ser Google, pode ser Microsoft, pode ser Roche, etc. É perceber como é que é a lógica dessas empresas nos países que vocês trabalham, que pode ser Portugal, pode ser whatever. Ver Indeed, Google, Monster, Dribbble, porque lá está, depois do Covid eu acho que não há razão para nós ficarmos presos à nossa geografia. Ou seja, vocês podem ter dos maiores salários que vocês imaginarem, boas condições de trabalho, sem sair da vossa casa, ou pelo menos com um regime misto, se trabalharem a partir de Portugal. Então é uma coisa que definitivamente vocês devem ver, por mais que seja um bocadinho chato e pronto, tem aquelas coisas stock photos aqui, eu acho que é uma experiência que vale a pena a gente aprofundar um bocadinho e perceber mais do contexto do nosso mercado.
seja gráfico, seja ilustração, UX, whatever. Claro, isso aqui é questão tricky, trabalhar o portfólio, isso aqui é só uma pequena amostra das várias iterações que eu fiz no meu portfólio. Cada vez que eu mandava para um empregador novo, eu mudava completamente o layout do portfólio, tentava otimizar e mudava o texto e as palavras-chave adequadas. A mesma coisa, claro, para iterar o meu currículo, ou seja, eu via vários formatos de Harvard, como colocar, com bullet points, sem bullet points, menos texto, tentando condensar tudo para ser curtinho. Todas as questões, percebendo também como é que as pessoas leem do outro lado nos recursos humanos os filtros, também ajudou bastante. E também perceber como é que outras áreas que a gente vai trabalhar nessas empresas, né? Seja recursos humanos, seja cultura e crescimento, seja comunicação, como é que isso funciona. E depois, claro, o meu toquezinho de design, um bocadinho OCD, é organizar isso tudo depois mais sistematicamente. Por exemplo, usar o Notion para ter todas as aplicações que eu mandei, usar o Drive para ter várias pastinhas diferentes com as diferentes variações que eu fiz no meu portfólio, do meu CV, para perceber o que é que tem mais resposta. E, claro, estar sempre apto a ter várias chamadas, às vezes por semana, de entrevistas de emprego, seja por telefone, seja por conferência, testes que eles vão fazer. Isso demanda um bocadinho dos neurônios, mas definitivamente vocês aprendem muito com esse processo, porque não é só mandar um portfólio, é tipo, vocês têm que apresentá-lo, vocês têm que saber falar direito ou seja, usar as palavras certas para se apresentarem nessas entrevistas, estar prontos para todo gênero de perguntas, que podem vir do nada. Então, e ao mesmo tempo, coisa mais importante, perceber quanto é que vocês vão ganhar, quanto é que é a hora, quanto é que é o mês, como é que vai ser os vossos impostos, benefícios, essas coisas chatas que ninguém explica na escola, mas já tem muitas ferramentas e muita gente fiche ensinando isso hoje em dia, em Portugal e no mundo afora. Então, vocês podem seguir também nas redes essa malta e vai fazer boa diferença. Vocês podem ser muito mais competitivos a negociar. E pronto, é essa questão, ou seja, interar constantemente, fazer tentativa e erro e perceber o que é que funciona, lidar bem com rejeição, porque vocês vão ter muitos nãos, ou seja, por mês eu mandava 20, 40 currículos para ter uma resposta e podia ser negativa, e ao mesmo tempo, incrementar e crescer cada vez que a gente erra e que a gente percebe, ok, isso foi um erro, se calhar foi uma falha de comunicação, posso melhorar essa vertente, e é isso, e só para vocês terem uma ideia, pronto, ou seja, isso aqui é todas as versões de portfólios que eu mandei, entre as que foram rejeitadas, as que falharam, as que foram ignoradas completamente, até chegou no ponto que eu cheguei nas últimas que já podia rejeitar ofertas, porque já tive tantas rejeições que eu podia dizer, não, eu não me apetece isso, eu quero escolher até chegar finalmente a que eu queria. E pronto, e mudar assim de vida completamente. Eu já tinha alguma estabilidade em Portugal, que eu conquistei também assim com muitas noites mal dormidas e muito trabalho, muita dedicação e muito contato com as pessoas. Mas eu, pronto, decidi também mudar de rumo e morar assim em outro país, ver outra perspectiva. E foi isso, foi o culminado de todo esse processo que eu tive assim 10 anos trabalhando na área em Portugal. E é isso. E mesmo que vocês não entrem numa empresa que seja uma FANG, não é? Ou seja, Facebook, que agora é Meta, Netflix ou Google, whatever, o que importa é que vocês consigam atingir o que vocês realmente querem fazer na vida, ou seja, realizar a si mesmo, ter estabilidade a nível material, a nível emocional, não ter que ficar fazendo trabalhos para empresas que vocês não gostam, tendo burnout, e esse esforço para alinhar isso tudo e atingir realmente essa estabilidade, eu acho que é a coisa mais importante. Hoje em dia, apesar de nós termos muitas dificuldades, nós estamos num tempo assim muito estável, tem muita coisa que pode acontecer, eu acho que também nós temos ao mesmo tempo sem número de oportunidades fantásticas que nós podemos pegar assim do mundo inteiro e é isso, e sempre com foco sobretudo de estabilidade e, claro, ser feliz. Por isso, é isso. Mais uma vez, podem mandar perguntas depois nas redes sociais, podem seguir, Hello Tuca, LinkedIn também, Tuca Silveira, estejam à vontade, mandem um e-mail, e é isso, e podem fazer perguntas, e obrigado.
Uma coisa engraçada do português design, projeto fantástico, esse começaram a ouvir o português design, vocês estão a pesquisar. Ah, não, mas... Só um momento, eu estou ouvindo com um bocadinho de eco, está sendo... Não? E agora? Continua. Vou apanhar tipo o áudio da sala e não do microfone. Ok, então... Ok. Ok, então, ok. Nós acabamos de ouvir, assim, pois. Não. Não estou ouvindo muito bem, desculpa lá. Não apanharam. Quer dizer, podes tentar a próxima live. Agora eu já ouço melhor. Tem que estar mais próximo, se calhar. Ok, e assim, acho que mais ouvir bem? Sim, já melhora um bocadinho. Ok, agora sai então uma pergunta de aqui. Ok, era só para dizer que o Portuguese Design é um projeto fantástico. Uma coisa que eu achei engraçada é que eu pensava que só havia o Portuguese Design, mas depois quando fui pesquisar havia mais. Tem. Há imensos. É um projeto inspirado em vários projetos similares que existem pelo mundo afora. Existe Uruguaians, pessoal do Uruguai, pessoal da Espanha, pessoal negro nos Estados Unidos, mulheres who design. E o projeto que me inspirou, e foi mesmo a Code Source que eu fiz a programação do site, foi baseado no Brazilians Who Design, que é um projeto feito pelo Fabrício, que é quem está à frente do UX Collective, em Nova York, pessoa fantástica, e ele deu, sim, umas dicas fichas de como é que eu poderia começar, e foi baseado sobretudo nisso. E depois, pronto, foi tomando seu próprio rumo depois, e eu quero levar ainda depois para uma coisa ainda mais diferente, mas essa foi a inspiração principal, sim. Por isso, se vocês seguirem o Fabrício, ele foi a inspiração principal, e ele tem ideias fantásticas, e pronto. E o que ele partilha também é muito valioso para a comunidade. Sim. Obrigado também pelo snack time, foi engraçado, foi fixe. Sim. Só para, né, porque lá está, assim, sem muito contexto, às vezes não dou muitas notícias e quando dá por ela, opa, afinal Tuca está na Suíça, peraí. Então, é só para falar um bocadinho disso e dessa jornada toda. O tempo do Covid realmente foi uma coisa muito louca para mim, muitos empregos, muitas oportunidades, muitas dificuldades também. E isso também me fez aprender muitas coisas e pronto, era só para partilhar também um bocadinho delas, para quem estiver interessado também e estiver pensando em entrar nessas aventuras ou tivessem um emprego muito específico que querem chegar lá, pronto, pode ajudar assim um bocadinho. Foi fixe, acho que toda a gente gostou. E agora só para perguntar se alguém tem uma questão. Pronto. Ei, tantas bom. Tá bom, tá. Anda cá. Já? Então? Não. Não sei se assim. Entrar. Desculpa lá, vou fazer a malta peregrina. Olá, Tuca. Olá. Meu nome é Catarina. Eu gostei particularmente de uma frase que foi: não fui o melhor aluno sempre. Este ano, o nome do Artec, como sabe, é Much More Than That. Eu gostava de saber onde é que reside aqui nesta frase e na sua vida o Much More Than That. É precisamente em não ter sido o melhor aluno, então foi o quê? Não sei se a pergunta é pertinente, mas... Sim, definitivamente. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que gosta de olhar para o que eu faço e para o que está à minha volta de forma bastante holística. Não no sentido holístico espiritual, mas no sentido de que as coisas estão interconectadas. Então, como eu disse no início, o design não é só uma mera disciplina, a gente não aprende só tipografia e alinhar coisinhas na grelha. A gente aprende a resolver problemas, que também já é um chavão que se usa muito hoje em dia, mas mais do que isso, a gente aprende também a
escutar as pessoas e perceber o que é que elas procuram. E, ao mesmo tempo, aplicar isso a gente, perceber, ok, mas o que me motiva a fazer as coisas? Como é que eu posso resolver criativamente as coisas que estão à minha volta? Então, eu acho que o design é uma coisa muito ampla. A gente pode... Eu comecei realmente, como eu disse, no design gráfico, trabalhei como diretor de arte e depois fui cada vez mais indo para a área digital. E por mais que muita gente debatia que, mas design gráfico não tem nada a ver com digital, é completamente diferente. Cada vez mais as coisas foram avançando, a tecnologia foi assim, tornando mais sofisticada, a gente pôde começar a trabalhar as mesmas questões que a gente trabalhava no gráfico, a nível de editorial, trabalha também no digital, com o website, e o branding também. Então, as coisas estão muito interligadas, e também cabe aos designers, como criativos, não só absorver isso tudo, ou seja, as técnicas, as mais-valias que os cursos trazem, mas também fazer essa ligação dos pontos e perceber que, opa, peraí, o que aprendi no curso aqui, que se calhar foi uma cadeira teórica, que não tem nada a ver, afinal, posso aplicar isso como um conceito num projeto que eu estou a fazer para uma empresa. Ou seja, perceber também essas ligações nas coisas, perceber que não é só tipo aprender a ser muito pró em tipografia ou muito pró nisso, uma coisa ou na outra, é uma mais-valia muito positiva. Então, eu acho que, para mim, eu sempre tive essa abordagem. E assim, eu posso ser um bocadinho geek, eu adoro ver coisas sobre, sei lá, tecnologias emergentes, tipografia, história do design, mas depois fazer essas pontezinhas para perceber, opa, mas isso tem uma influência aqui nesse autor, na moda, que não tem nada a ver com isso, e depois isso também vai influenciar pessoas que usam, sei lá, o Apple Watch, ou seja, tem uma série de pontos que a gente pode fazer. Então, perceber que nunca é só o que está à nossa frente. Isso tem depois outros pontos que se pode se conectar. Eu acho que é das mais-valias mais importantes que uma pessoa pode ter como designer. Por isso, Ok, obrigada. Ok, não mais alguma pergunta? Ok. Já sabem, se tiver uma pergunta, tem que pegar esse celular. Bom dia. Olá. Quero agradecer já a sua presença. E quero dizer umas palavras que é o seguinte. Primeiro, que é aquilo que eu preciso de procurar mais após 10 anos, de forma diferente e um risco muito completamente diferente. É um ato corajoso. Eu gostava de fazer essa pergunta, que me chamou a atenção é da parte do ser freelancer. Eu gostava de saber o que é preciso para ser um designer freelancer, o que é necessário, os segredos para ser um bom designer. Porque estou a perguntar, porque chamou a atenção e também tenho uma página no Facebook, só que tem muitos poucos likes. Também é verdade, já não mexi nos programas há muito tempo, porque já lá vão 7 anos que acabei o Centro Profissional e tinha como umas disciplinas do curso que era o design. Eu gostava de saber o que era necessário para atrair mais pessoas e assim podendo trabalhar, começar a dar os primeiros passos, porque agora não está fácil para entrar nas empresas. Eu agradecia desde já a sua atenção. Obrigada. Obrigado. Eu não ouvi assim 100%, mas eu percebi que a pergunta tem a ver com o que é que preciso para um designer freelancer ter mais destaque, porque realmente é preciso às vezes ter mais presença e realmente ultrapassar as adversidades, não é? Foi essa a pergunta, certo? Ok. Só para... Pronto. Eu acho que as redes sociais são muito poderosas, mas também a forma de abordar elas não tem que ser necessariamente quantificada em likes. Ou seja, os clientes mais valiosos, eles não vão vir dos likes que tu pode ter num post. Eles vão vir provavelmente da mensagem direta que tu mandas no LinkedIn ou no Instagram. É importante ter alguma presença para mostrar credibilidade, mas honestamente ter 600 seguidores ou 1.500 ou 3.000 não faz diferença se não tiveres o foco se não mostrares que tens realmente foco num nicho.
Eu recomendo sempre afunilar num nicho e perceber qual é o que é que tu gostas mais de fazer e como é que isso pode ser um produto interessante enquanto freelancer. Pode ter mais de um serviço, mas apresenta isso como um pacote só. E depois, não te preocupes muito se tem 30 likes ou 20 likes e se eu devo botar no TikTok e no Instagram. Embora todas as redes sejam úteis e eu sou sempre uma pessoa que subscrevo a apostar em todo gênero de tecnologias emergentes, ou seja, o TikTok é a coisa mais emergente, apostem no TikTok, tem imensos designers criativos lá. Se vocês quiserem pensar em números puramente, só pelos números, vale a pena. Mas eu acho que é mais importante vocês se posicionarem com meia dúzia de palavras-chave, 2 ou 3 projetos que estejam bem executados e depois é começar a tirar para clientes que botam propostas e podes ver LinkedIn, Dribbble, Contra, tem uma infinita variedade de redes que vocês podem ver isso e depois, conforme vocês vão vendo também a vossa competição, vocês percebem claramente quais são as vossas fraquezas, quais são as vossas oportunidades, como é que vocês conseguem se distinguir dos competidores e a partir daí as coisas mudam, porque tu podes ter 15 likes num post, mas o que interessa se calhar é quantos referrals tu vais ter no Upwork, quantos referrals tu vais ter no Contra, quem é a tua carteira de clientes, isso não se mede em likes, isso não é visível, por isso não te prendas muito nisso. Pensa mais quantas pessoas tens na tua caixa de e-mail que são um cliente que já estás a trabalhar com eles ou que podes converter num cliente, ou quem é o cliente que queres trabalhar nos próximos 6 meses. Isso é mais importante, em termos de quantidade. E é isso. Espero ter ajudado um bocadinho. Obrigada. E também no website, acho que penso que é isso.com. Agora, o que é que... É assim, eu gosto de fazer... Posso chegar um bocadinho mais à frente? Eu não consigo mesmo ouvir bem. Por favor. Já está-me a ouvir? Sim, faz favor. Agora tenho a seguinte questão. O que você disse no fim, também achei importante qual o próximo cliente durante 6 meses. Isso é uma coisa que me realmente despertou. Eu sou uma pessoa que é fazer um pouco de tudo. E não tenho assim preferência, porque cada caso é um caso, ou seja, cada cliente é um desafio que nos faz crescer enquanto designers. O que é que eu posso fazer para atrair? Porque eu já criei Instagram, Facebook, o que é que eu já conheço, porque tenho um e-mail e tudo, e não parece. Também é verdade que, pronto, o que é que posso fazer, quais são os segredos para o próximo cliente durante 6 meses? Obrigada. Ok, só para confirmar, eu realmente não consegui ouvir muito bem, mas tipo, isso tem a ver com, ou seja, o que é que podes abordar nos próximos 6 meses, assim, em termos de, porque tens várias mais-valias, né, que tu gostas de explorar, é isso, né? Sim. Ok, é assim, quando eu era mais novo, também eu tinha vários interesses, e eu também tentei fazer assim, eu tentei cobrir mais rapidamente o leque deles, ou seja, eu fiz sites, eu fiz logos, eu fiz ilustrações, e eu continuo gostando de fazer isso tudo, mas eu percebi qual era o que compensava mais para mim, porque quando tu trabalhas como freelancer, sobretudo, tu vais trabalhar com base do custo da tua hora, entendeu? E a tua hora pode ser, ou seja, tu tens que render o máximo possível das tuas horas, então tens que perceber qual é o que tu fazes,
consegues executar, que demora menos horas, que gastas menos recursos, e não é o material que tu gastas, o computador, o lápis, é tipo, mesmo da tua cabeça, ou seja, para poderes ter qualidade de vida. E afunilar nisso vai ser a coisa mais importante, ou seja, define assim, das coisas que eu gosto de fazer, e tu gostas de muitas, o que é que pode gerar mais valor para os meus clientes? O que é que pode gerar mais valor para mim em termos de retorno financeiro, em termos de currículo, em termos de sentir-me bem no final do dia, sentir que eu fiz uma coisa que realmente me dá prazer. E tu vai perceber que há aqui um equilíbrio. E vai ter coisas que tu vai continuar gostando de fazer a vida toda. E elas podem continuar como um hobby ou como uma coisa mais esporádica. Posso gostar de fazer um cartaz, mas o que faz dinheiro é fazer sites. O site vai ter uma apresentação fantástica, mas o cartaz é o que tu gosta de fazer. Pode incluir o cartaz no projeto, mas focas no site. Porque sabes que vais ter o retorno maior ali. E é um bocado por aí, é também fazer esse balanço, ou seja, porque tu podes continuar a gostar de fazer várias coisas, só que podes fazê-las como um hobby, podes fazer como um cartaz para amigos, vais ter mais liberdade, mas tens que perceber o mais cedo possível o que é que pode te agregar mais valor, porque isso vai fazer diferença depois, porque nós temos nós temos dias bastante limitados, nós temos horas muito, muito específicas e esse tempo não vai voltar, então nós temos que ser muito objetivos e dizer, não, isso funciona, isso não funciona. Pelo menos enquanto freelancer, porque o freelancer ele também tem um lado business, então é muito a ver com isso. Porque depois no lado assim, do que te interessa e gosta de fazer, tu vai fazendo no teu tempo livre. Mas para teres horas no tempo livre para fazer as coisas, tens que ter horas disponíveis. E se tiveres uma coisa que não te rende dinheiro, tu não vais ter depois tempo livre para fazer o que realmente gosta. Você vai ter que trabalhar muito mais horas. Então tem muito a ver com esse equilíbrio também. Por isso que eu também trabalhei muitos anos focado nisso e fui um bocadinho obsessivo com isso, justamente por causa disso, que eu percebi, ok, isso me dá mais resultados, mas o que eu gosto de fazer não tem nada a ver com isso, mas se eu fizer o que eu não gosto tanto de fazer, mas que dá resultados, eu vou ter mais horas livres para os meus hobbies, para os meus projetos pessoais, para os meus sites que eu vou lançando, e por aí vai. Eu não sei se isso respondeu, mas pronto. Obrigada pela sua atenção. Um bom dia e continuação de um bom trabalho. Obrigada. Obrigado. Ok, mais... Vocês sabem mais... mais alguma pergunta? Eu aceito mais uma. Vamos lá. Relógio, isso aqui não para. Ok, então... obrigado, Tuca, pela apresentação. Foi excelente. E... ok, vamos dar... seguida. Rita, chuta. Muito bem, malta. Estão todos prontos? Bora nisso. Então, eu vou chamar aqui... precisas de ir à casa de banho. Vai lá, então. Podes ir por aí. Tuca? Oi. Não foi? Oi? Não, vocês estão... Eu não... Cortou aqui o som. Consegues ouvir? Sim. Olha, muito obrigada pela tua apresentação. Foi... Eu gostei muito. Pronto, o Kevin agora foi à casa de banho. E então, vamos... alguém tem mais alguma pergunta enquanto o Kevin... Fortíssimo. Então, muito obrigada, Tuca. Vais ficar a assistir? Como não vi a última parte? Vais ficar a assistir? Eu vou ter que ir mesmo agora, mas eu vou ficar continuando acompanhando. Tem aqui também uns amigos excelentes que vão estar aqui hoje e nos próximos dias, por isso vou estar atento, com certeza. Muito obrigada, Tuca. É isso. Então vá. Gente, muito obrigado à organização e um excelente continuação. Uma salva de palmas, malta! É isso. Tchau, gente. Bem, houve aqui um contratempo. Espero que o Kevin não se demore muito na casa de banho. Não estava à espera.
Muito bem, então vamos fazer aqui uma cena. Quem é que aqui gosta de Lisboa? Ok, alguns. Muito bem, Kevin, olá. O Kevin fez curso de Design na Faculdade de Arquitetura de Lisboa e quando acabou a licenciatura em 2016, meses depois teve o seu primeiro emprego numa empresa de cosmética, onde trabalhou como designer gráfico durante 4 anos. É fixe. O lettering e a caligrafia já era uma paixão crescente desde a faculdade, onde fez o curso de caligrafia e decidiu criar um perfil de Instagram com o propósito de acompanhar a sua evolução ao longo dos anos, mas começou a perceber que gostava mais disto para além de um hobby e atirou-se de cabeça para o freelance quando percebeu que podia, de facto, ter uma hipótese de trabalhar neste campo. É freelancer desde janeiro de 2021 e faz tanto projetos de design gráfico, assim como ilustrações com lettering e caligrafia. Uma salva de palmas para o Kevin! Obrigado, olá. Eu não sei como é que vou fazer em termos da apresentação, como é que eu passo Primeiro o xixi, depois isto. Lamento. Está bem, ok. Sim, vamos simplificar. Pronto. A Rita já me fez uma introduçãozinha. Eu falar também um bocadinho do meu percurso. Efetivamente, então, olá, eu sou o Kevin. Bom dia a todos. Tenho 27 anos. Sou designer gráfico / lettering artist. E trabalho, então, como freelancer desde janeiro de 2021. Tirei a licenciatura na Faculdade de Arquitetura em Lisboa e sempre vivi em Portugal desde os meus 3 anos. Nasci na Suíça, daí o meu nome exótico. E então, quando fui para a faculdade, depois terminei em 2016, poucos meses depois arranjei o meu primeiro trabalho nessa empresa, que é a Neles 21 e a Cristina Vernigel, que eram 2 marcas, digamos, que iam de mão dadas. E então, já estou seco, isto foi de vir para cá na viagem e estar a cantar com os pulmões inteiros. Efetivamente, então, depois trabalhei, o trabalho era muito básico, era coisas de banners de publicidade e gestão de redes sociais, coisas muito simples e muito focado também. Às vezes fazíamos um bocadinho de direção de arte, porque, lá está, como o Tuca também referiu, eu era designer pau para toda a obra, então éramos obrigados um bocadinho ali a fazer tudo o que era necessário, porque era uma empresa relativamente pequenina, apesar de tudo, e então íamos fazer o que era necessário. Depois já andava muito na coisa de rotina, porque efetivamente trabalho de escritório começou a não ser uma coisa para mim. Eu comecei a querer um bocadinho mais, porque a realidade de muitos designers em Portugal é que temos um trabalho efetivamente que é... fazemos as nossas coisinhas, tudo bem, temos explicações a dar a um chefe, a um patrão, mas depois cortam-nos muitas asas e, no meu caso, é muito problemático. Não sou muito de estar simplesmente num sítio à espera de receber o meu ordenado e fazer a minha vida nas poucas horas que restam para além do dia-a-dia. Nossa. Pronto, então, quando estava já a temperar as minhas marmitas com as minhas lágrimas, todos os dias, resolvi, não, isto não é para mim, eu vou sair deste poço e vou lançar-me como freelancer. E então assim foi, depois em janeiro de 2021,
E cá estamos hoje. Hoje em dia, então, trabalho como lettering artist, que é aquela área que eu quero trabalhar um pouquinho mais, mas faço muitos trabalhos de design gráfico, mais identidades visuais e logótipos e todas essas coisas. Então, na faculdade, fiz ainda o tal curso de caligrafia e foi aí que começou um bocadinho... Foi aí que começou um bocadinho o meu bichinho pelo lettering, que pode ter a ver com a caligrafia, porém não necessariamente, e mais à frente já aprofundo o caso. Mas efetivamente comecei a fazer esse curso de caligrafia com muita prática, muito rigor, porque a caligrafia exige, e então isto também faz parte, é um trabalho de caligrafia. E então, efetivamente, praticava todos os dias e era uma paixão, era quase uma forma de meditação, a caligrafia. Não. Mas pronto, efetivamente a caligrafia era uma grande forma de meditação para além do curso. E então eu praticava muito e pegava em papéis e desenhava com a minha caneta paralela e passava horas e horas a escrever tretas, essencialmente, como podemos ver aqui. Isto era tudo prática só, simplesmente, não era para trabalho nenhum em específico. Mas depois, a partir daqui, também foi evoluindo um bocadinho mais. Podemos avançar. E comecei a explorar um bocadinho mais o brush lettering, que vem um bocadinho também a seguir à caligrafia, embora seja uma derivação diferente. E lá está, mais à frente eu já explico melhor. Mas sempre fui explorando muito e então sempre gostei de combinar muitas técnicas e depois a certa altura comecei a usar o brush lettering mais com a fotografia, que também tenho grande gosto em trabalhar exatamente essa área. Portanto, sim, vou já avisar que isto vai haver palavrões. Pronto, então eu praticava muito brush lettering e depois comecei a juntar muito com a fotografia e tirava autorretratos ou tirava fotografias. Aquilo é uma Barbie congelada que o meu pai se preocupou muito comigo quando encontrou aquilo no congelador. Ele chegou ao quarto e ele ficou: porquê que há Barbies congeladas no congelador? Eu não disse nada, mas ele só fez e foi-se embora. Pronto, e então eu gostava muito de juntar estas coisas, tirar fotografias aleatórias e juntar um bocadinho as paixões e explorar muito estas coisas, porque eu quando era adolescente passava muito tempo no meu quarto, na verdade, e ao computador, e via muita coisa no Tumblr e essas coisas assim. Então depois queria muito imitar, era aquela sede de quero criar. Pronto, então coisas nível Tumblr ainda, e nesta altura ainda era muito rupestre, porque eu não tinha o iPad como tenho agora, que é a minha principal ferramenta de trabalho. E então fazia tudo no papel, passava por Image Trace no Illustrator e só então é que depois fazia a junção no Photoshop e coisas assim. Então era uma coisa muito precária, digamos, vá. Lá está, o autorretrato, e depois aqui explorar um bocadinho mais as técnicas da caligrafia. Agora, hoje em dia, já no mundo mais digital, já exploro muitos mais estilos diferentes. E hoje em dia também, para além da caligrafia, evolui naturalmente para uma parte mais do lettering, porque o lettering tem muita mais liberdade e permite, efetivamente, explorar com muitas mais técnicas para além do digital, para além de ser no papel. Podemos combinar com fotografia, pode ser N de coisas. Então, hoje em dia já tento explorar ao máximo aquilo que podem ser as letras. Destaque especial para... Eu gostei, na apresentação do Tuca, estava lá aquele Easy, eu gostei muito de ver aquilo lá. Estava lá quando ele estava a fazer a apresentação do português, o design. Eu gostei desse facto. Pronto, e então trago-vos o fantástico mundo do lettering, ou então eu entendi
que é fantástico, e agora aqui estou a dizer que sim. E vocês vão confiar. Mas pronto, o que é efetivamente o lettering, eu acho importante distinguir da caligrafia, do lettering e do type design. Eu inventei aqui uma cronologia, só para distinguir, isto é tudo inventado. Source, myself. E então, a caligrafia naturalmente é uma coisa que vem muito de uma coisa de há milhares de anos, porque é uma arte praticada por mestres que aperfeiçoavam durante anos a técnica, os vários estilos, que existem também muitos diferentes, aperfeiçoavam os vários estilos. É o desenhar direto no papel, é a arte de desenhar, digamos, de forma bonita, mas diretamente sobre o papel. Então tem muitas regras, tem um rigor a ser seguido, e não podemos fugir, apesar de tudo, dessas próprias regras. Como podemos ver alguns exemplos, aqui temos as letras um bocadinho num estilo mais romano, que vemos em muitas inscrições, até em pedra e coisas assim. Do meio é copperplate, que é feita com o aparo, que foi um dos métodos de escrita durante muitos anos, por muitas pessoas. Ali já é uma variação um bocadinho artística, mas lá está, mesmo, como eu estava a dizer, mesmo sendo uma variação artística da caligrafia, continua a seguir um rigor. As letras são iguais e não varia muito para aí além, porque se variássemos muito dali, já seria lettering. Então, o type design, como eu estava a dizer, surge então depois da necessidade, vocês também creio que têm alguma noção disto, mas é só para simplificar também. Surge a necessidade então de produzir em grande escala grandes tiragens, tipo jornais e coisas assim. Então foram criados estes pequenos tipos de letras repetidas, que eram todas essencialmente iguais, para então criar grandes textos, títulos, por aí fora e tudo mais. Hoje em dia temos então podemos, à distância de vários cliques, aceder a muitas fontes diferentes, também feitas por profissionais, como eram as antigas, mas se bem que há muitos sites assim sketchy que não devemos confiar. Mas pronto, hoje facilmente qualquer pessoa pode fazer uma fonte, e então há muitas ao nosso serviço na internet. Porém, o lettering traz-nos uma grande variedade, e eu gosto muito especialmente do lettering por isto mesmo. Ele consegue andar de mão dada com a caligrafia e com o type design, porém é a arte de desenhar as letras com paciência, não há tanto rigor, temos mais liberdade, e a partir do momento em que compreendemos também que a letra pode ser aquilo que fazemos dela, então abre-se todo o mundo expande-se basicamente para infinitas possibilidades. Aqui são alguns exemplos de estilos que podemos fazer enquanto no lettering. Aqui outras coisas mais bold ou amorosas, whatever. E pronto. Basicamente era isto que eu estava a dizer. Para mim, inventei mais uma vez source, myself. A caligrafia e o type design acho que são coisas sem dúvida distintas, porém o lettering pode andar de mão dada com estas duas coisas, porque podemos desenhar letras que seriam originalmente desenhadas com caligrafia, podemos desenhá-las à mão de qualquer forma. Eu, por exemplo, nos meus letterings vou buscar muita inspiração a diferentes fontes, a diferentes typefaces, e então, essencialmente, eu quis só esclarecer estas definições. De facto, a caligrafia é uma escrita diretamente no papel, e é praticada há milhares de anos, tem muito rigor, tem regras a seguir, é uma coisa muito mais estrita. O type design também surge um bocadinho depois, mas também desenhada por profissionais. As letras são sempre muito repetidas, muito iguaizinhas, porque é suposto
ter a largura das mesmas e o espaço entre elas é suposto ser sempre pelo menos o mesmo, para que esteja harmonioso. Mas o lettering, lá está, abre toda uma porta para um mundo infinito de possibilidades e é isso que eu acho incrível, efetivamente, nesta área que estou a tentar caminhar e trabalhar mais para além do design gráfico. Pronto, há muita gente que efetivamente pergunta ok, mas tu desenhas letras, mas para isso, porque é que não escolhes uma fonte no computador, uma typeface qualquer? Eu poderia, efetivamente, há tanta escolha diferente que alguma servirá para o efeito que eventualmente eu precisarei. Porém, o lettering tem muitas vantagens porque ao desenhar a letra individualmente, as letras individualmente, conseguimos atribuir um carácter especial àquilo que estamos a desenhar. É como se fosse uma obra de arte de um artista qualquer que não será repetida, a menos que seja uma réplica completamente igual, que não será repetida exatamente igual. O mesmo se passa com as fontes e com o lettering. Se nós criarmos uma coisa muito própria, acho que damos um toque mais humano àquilo que estamos a fazer. Tanto que eu, nas identidades visuais que já fiz, agora enquanto freelancer, sempre que possível tentei incorporar um bocadinho do lettering, visto que é uma área que eu gosto mesmo bastante, e creio que pode mesmo trazer um grande valor ao design gráfico de uma forma geral, principalmente a identidades visuais. Então, aqui temos um exemplo de uma associação, era uma associação como é que se diz em português? Non-profitable, pronto, sem fins, exato, vamos esquecer, sem fins lucrativos, sim. Pronto, e então criei também, assim, tentei criar uma coisa entre fonte, entre lettering, que depois resultou assim na montanha, porque isto era uma associação na Serra da Estrela, e pediram assim para usar elementos naturais, então é gota d'água, montanha, isso assim, mas tentei incorporar o lettering de alguma forma aqui. Aqui também vemos outro exemplo de um estúdio que usa bastante o lettering. E aquilo que vemos ali, que diz Quintal da Carne, é tudo escrito por eles, não é uma fonte. E eu acho que o facto de haver esta autenticidade das letras que estão ali criadas para esta identidade visual, que eles depois complementam com as ilustrações, com o cãozinho, com a carne, por aí fora, acho que traz um grande valor, sem dúvida, a este negócio em particular. Avançando. Pronto. O lettering, depois também pode, no mundo do design gráfico, pode dar destaque a muita coisa, como cartazes, neste caso um cartaz de um festival. Basicamente, o lettering funciona como vamos dar destaque a alguma coisa. E aqui estamos. Podemos usar o lettering para pintar vitrines, espelhos, por aí fora, assim num estilo mais vintage, que eu gosto bastante. E eu acho que se vir uma coisa destas assim na rua, chama muito mais a atenção do que, não sei, tipo um vinil colado. Claro que depende também do design em si, mas há muita coisa que passa despercebida e isto pode ser uma boa forma de destacar aquilo que nós queremos. Como, por exemplo, também aqueles placares de café que nós passamos e tem um menu todo escrito, pronto, todo direitinho, às vezes todo nem direitinho sequer, mas às vezes dá vontade de... há uma designer, ou agora cozinheira, porque ela mudou de rumo, que no início tinha um projeto engraçado de lettering, que começou como um side hobby, porque ela era marketeer, e depois então lançou-se como designer gráfica e lettering artist. E ela disse contava que no início ela entrava nos cafés ou nos restaurantes e a troco de as pessoas pagavam-lhe o almoço, ela desenhava os quadros e escrevia os quadros e era uma forma de expor o trabalho dela e tinha, pronto, ela
a refeição bastava-lhe, I guess. E era uma forma engraçada de efetivamente mudar e impactar de forma diferente aquilo que as vantagens que podem trazer a um negócio. Mas, para além de tudo isto, eu efetivamente sou designer gráfico, mas sempre tive um bichinho assim pela arte. E daí o lettering ser assim, ele veio alimentar a minha sede, basicamente. E então, o lettering, enquanto arte, a partir do momento que eu percebi que havia muitos artistas aí a usar letras, mas a aplicá-las de formas além do mundo do design gráfico, além de cartazes, além de identidades visuais por aí fora, a partir desse momento eu percebi que finalmente tinha um escape onde podia saciar a minha sede por criar, assim, em geral, como já gostava de criar antes. Porque quando eu acabei a licenciatura, eu cheguei ao fim dos 3 anos e foi... Não dormi na última semana, mas eu lembro-me que passados uns dias eu pensei, eu não quero ser designer, eu não quero esta vida. E foi também colidiu com a altura em que eu estava de facto a explorar o lettering e a caligrafia. Mas então depois fui para essa empresa porque eu pensei, já agora que tenho uma licenciatura vou fazer dinheiro com isto. Mas então, agora, ao longo do tempo, eu percebo que o meu percurso está a dirigir-se para uma forma muito mais de expressão artística do que propriamente do design gráfico. E, eventualmente, pelo menos, posso não saber muita coisa, mas pelo menos sei que quero caminhar nessa direção. Pronto, e é isso. Isto também faz parte. Eu ia só mostrar uns exemplos de como o lettering pode ser usado em muitas coisas diferentes. Acho que há um slide antes, se for. Morreu aquele slide. Pronto, isto para referir. O lettering efetivamente pode ser usado tipo, em capas de livros, pode ser usado como arte urbana. Em capas de livros, por exemplo, até há um bom exemplo que eu gostava muito, que são as edições das obras de Saramago, as últimas. Não as últimas, porque a última edição que saiu foi trágica. Mas havia umas que eram só a cor, as capas eram coloridas, e tinha o lettering de caligrafia de várias pessoas, várias personalidades portuguesas, não sei se apenas portuguesas. Isso para mim era cativante o suficiente, porque eu efetivamente julgo o livro pela capa, porque como designer gráfico eu não consigo estar a comprar um livro feio para depois estar ali uma coisa feia em casa, não apetece lê-la, eu gosto de livros bonitos. Mas pronto, o lettering pode ser efetivamente usado para destacar livros, pode ser usado como arte urbana de muitas formas diferentes e em Portugal até temos uma boa referência que são os Half Studios, que até têm, creio, aqui perto, em Abrantes, um mural muito giro. Não sei. Isso já não sei. Mas pronto. Isso. Aqui também pode ser usado... Na verdade, isto aqui é Photoshop, claro. Mas, lá está, pode ser aplicado o lettering, mais uma vez, numa forma completamente diferente, além do papel, além do design gráfico, pode dar destaque... a chão, quem diria, não é? Aqui, mais uma vez, eu continuo a usar a fotografia muito nos meus trabalhos para trabalhar, para explorar um bocadinho a cena da profundidade e dos diferentes planos. Aqui fiz uma capa de um podcast e eu tenho muito, quando me dão um briefing, às vezes não me dão muitas informações e eu começo a sentir vibes dos clientes. Eu tenho assim uma iluminação dos céus e penso, estou a sentir, quero que isto seja assim late night, talk show, vai ser essa vibe. Então criei assim, usar um logotipo, isto é um site de tecnologia direcionada para as coisas da Apple. E então decidi criar assim, mas pronto, lá está. Dentro de todas as capas de podcasts, acho que esta se pode destacar, por exemplo. Lettering com comida, porque why not?
E esta é a tal marketeer que eu estava a falar, que utilizava o lettering, mas depois quis seguir a culinária. E aqui já se notava que ela usava muito a comida como uma das suas paixões e até em sopa ela... escapou-se-me ali uma imagem, mas tudo bem. Mas até em sopa, esta por acaso não é Photoshop, ela desenhou mesmo na sopa e então a forma de criar, que é possível criar com o lettering, para mim é muito incrível e é libertador de certa forma. É por isso que eu gosto muito desta área. Aqui foi um challenge que eu fiz agora recentemente, que há anualmente, que mostra, sem dúvida alguma, o potencial que as letras podem ter, porque brincar com a anatomia da letra, assim que percebemos que não temos que nos prender, claro que tem que ser legível, porque um A tem que continuar a ser um A e nós temos que ler as palavras em condições. Mas quando podemos brincar desta forma com a anatomia, que não podemos na caligrafia e no type design, o mundo é mesmo muito vasto e há muita liberdade na nossa expressão artística e eu efetivamente gosto muito disso. Pronto, mas mais que lettering no design gráfico, mais que lettering com arte, o importante é que o lettering pode definir os tons das mensagens e das palavras que nós queremos passar. E podemos fazer um lettering de uma forma simples, podemos fazer o lettering de uma forma muito agressiva e muito bold, ou pode ser fofinho e tímido, pode ser mais sério, digamos, ou pode ser divertido e depois podemos brincar também com as letras e neste caso eu peguei aqui já é um bocadinho type design, mas eu peguei no logotipo da Coca-Cola e eu amo croquetes, efetivamente, e decidi fazer esta coisa assim. Mas pronto, para além de utilizar o lettering e definir o tom das palavras, podemos passar mensagens e eu acho que é isso, principalmente, que essa é a principal coisa que me encanta no lettering, é que podemos passar mensagens de amizade e de amor, podemos passar mensagens de paz e apelo à paz, ou de intervenção política, que hoje em dia pode ser e deve ser essencial. Como isso. E é por isso que o fantástico mundo do lettering, embora tenhamos podemos ter um esboço inicial e palavras que antes passavam despercebidas, utilizar o lettering para dar uma voz e dar uma vida a novas palavras, temos a certeza que dessa forma tem o destaque certo e mais que vistas, a mensagem será vista, mas mais importante, a mensagem será ouvida. E é isso. É isso que temos para hoje. Obrigado. Há só mais um. É só para dizer obrigado. Tinha medo que isto fosse explodir, os dois ligados. Ok. Muito obrigado, Kevin. Olha, eu gostei muito. Eu gosto imenso das cores. Podes-me dar, tipo, umas 3 cores favoritas que tu tenhas? Ou são todas? Tipo o logotipo do Much More Than That. Tenho que me hidratar. Tá. 3 cores que eu gosto. Eu sou muito básico, eu gosto muito das cores primárias. Aliás, a minha favorita se calhar é o azul, eu trouxe especialmente por causa disso. Toda a gente diz, a tua cor é o amarelo. Não é? Mas é vermelho, azul, amarelo. Essas são muito... Não sei, gosto. São sempre as minhas primeiras escolhas, de alguma forma. Outra coisa. Depois pergunto quem tem questões. Outra coisa será, qual é que é o projeto que fizeste que seja mais estranho em termos de lettering?
seja mais estranho. Por exemplo, Mas tipo, mostraste em murais, em calçada, nos o cafés? que eu fiz, aquilo Sim. que eu fiz. Ou que viste, não sei. Agora, recentemente, com o challenge do 36 Days of Type, como fiz lá aquelas letras todas esquisitas e com aquela fluidez toda estranha, na verdade, houve uma pessoa, creio que um criativo da Alemanha, que faz roupa e quis usar algumas das minhas letras, cozê-las na roupa, mas só mesmo o outline. E eu achei isso fantástico. Foi tipo, sim, usa à vontade. E depois ele enviou-me fotografias, mas ainda não está realmente terminado, então estou à espera que ele envie as últimas fotos. Mas essa foi uma coisa interessante, por acaso. Acho que foi assim, se calhar fora daquilo da junção com fotografia e por aí fora, acho que foi o mais incomum, até agora. Ok, top. Ok, malta. Tá. Ok. Perguntas? João, diz aí. Tens de falar alto. É desenhar a letra por letra, efetivamente. Mas acho que eu, no meu caso particular, vou muitas vezes buscar inspiração a fontes, porque continuam a ser letras e eu posso não querer uma fonte em concreto, mas querer a forma como termina ali a serifa daquele A, por exemplo, e todas essas coisas. Não diria que o lettering é pegar numa fonte e alterar, mas também pode ser. Lá está, porque é um mundo de possibilidades, há muita coisa diferente que se pode fazer e então acho que podia ser uma possibilidade, sim. Não, eu acho que efetivamente não quero ser assassinado por isto e acabar aqui a minha carreira de designer gráfico, mas efetivamente eu acho que há um grande estigma no que, com regras do design, como não esticar uma fonte, não por aí além, etc. Claro que não vou pegar assim e esticá-la de uma forma assim à balda, mas se utilizarmos se esticarmos a fonte, efetivamente, e se alterarmos certas coisas como um método de expressão artística, eu não vejo qual é o mal do design gráfico abraçar essa parte um bocadinho mais... Mas pronto, isto claro que depende de cada caso em concreto. Efetivamente, também é possível chacinar uma fonte completamente, esticando-a demasiado ou descaracterizando-a demasiado, por aí fora. Mas... lá está, eu não sou... Por isso é que eu quero distanciar-me um bocadinho do design gráfico e caminhar um bocadinho mais no lettering, porque o mundo do design gráfico ainda é muito regrado e eu gosto um bocadinho mais de liberdade, digamos, creio eu. Obrigado. Mais alguma questão? Sim?
Obrigado. Isso é uma ótima questão, na verdade, porque nos 4 anos que eu trabalhei na empresa, a empresa efetivamente é a Neles 21 e depois, entanto, 2 anos de eu estar lá, fez uma parceria com a Cristina Ferreira e decidiram lançar verniz de gel. A marca era muito a empresa era muito direcionada para profissionais da área, não é propriamente para o público geral. É para quem faz estilismo de unhas. E eu pensei, why not? Porque quando eu entrei para lá ainda se fazia algumas sessões fotográficas, ainda havia uma direção de arte e havia outra designer com um bocadinho mais velha e eu pensei, ganharei alguma experiência certamente, vamos ver o que é isto, se correr mal, correu, se correr bem, pronto. Mas efetivamente, nos 4 anos que lá estive, o maior desafio foi ter que engolir sapos. Estou a brincar. O maior desafio foi quando criámos a marca da Cristina Vernigel, porque digamos que a minha chefe era uma pessoa particular com quem eu trabalhava e ela dava sempre tudo em cima da hora. E, de alguma forma, eu e a outra designer criámos essa marca em 2 dias. Foi uma coisa louca. E não ficou nunca como nós quereríamos que estivesse. Não tivemos tempo de explorar todas as hipóteses. Tudo o que nós estávamos, naquela altura, à procura era de um sim por parte, tanto da minha patroa, como da Cristina Ferreira, que era, na altura, a nova parceira, não é? E tinha que ser tudo perfeito, I guess. Mas, efetivamente, o grande desafio foi, agora assim pensando, e até é uma ótima questão, assim pensando foi, de facto, criar essa marca assim à pressão e nós, mesmo não gostando do resultado, aquilo foi para a frente e hoje em dia continua igual e pronto, bom para eles, I guess. E também... Agora, pensando nisso, depois a reta final também foi particularmente desafiante porque eu acabei por ficar sozinho na empresa e então eu fazia tudo como gestão das imagens do site, gestão dos produtos do site, gestão das redes sociais, criava... A minha patroa também achava que eu era marketeer e estrategista, então dizia-me, tens de criar uma campanha. E se a campanha não resultasse, a culpa era minha. Então... na fase final já foi um bocadinho um desafio porque eu tinha demasiado trabalho para uma só pessoa. Nesse aspecto, e não tanto no sentido criativo, nesse aspecto também foi um desafio. Nada. Obrigado. Sim. Obrigado. Sempre nós. Alex, tens alguma pergunta? Não tenho. Ok. Quer o microfone? Sim. Tenho uma questão que falava de tem a ver com as tuas ferramentas. Uma, antes de tudo, teres contacto com a IPF, o que é que gostava de poder utilizar as ferramentas? O que é que tens as vantagens? Ok? Se calhar até podes dizer que eu falo dos planos, tanto de um, certo, e do outro. Mas acho que é interessante saber essa tua experiência e tudo que parece a mim, desde a identificaste às vezes, mais do que o tratamento ideal. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Eu então, como saí do curso da caligrafia, estava muito habituado a usar o papel e a caneta para escrever e praticar e todas essas coisas, acabei muito por depois de continuar dessa forma para o lettering. Mas depois, como eu queria usar outras técnicas e queria começar então a página do Instagram e por aí fora, às vezes era um bocadinho complicado usar só o papel e caneta para depois então, se eu quisesse passar, vetorizar as coisas no computador, depois juntar uma imagem, o processo era muito mais lento dessa forma do que é agora com o iPad, tanto que eu produzia muito menos, porque até vivia na altura numa casa um bocadinho mais pequenina em que a única secretária que eu tinha era também a mesa de jantar. Então, de alguma forma, isso impedia-me de
eu não queria estar a pegar nas canetas, nos papéis todos, quando chegava à casa depois do trabalho, porque daqui a pouco ia estar a jantar, depois de jantar já não me apetecia, é um bocadinho nessa lógica. E quando efetivamente comprei o iPad, tornou-se uma das minhas ferramentas principais do lettering, porque tem mesmo a facilidade do transporte e de poder estar em qualquer sítio a trabalhar e depois funciona como se fosse o Photoshop e como se fosse uma pintura digital. Há N de pincéis diferentes que dá logo um aspecto específico ao lettering que nós queiramos. E então são pequenos atalhos que facilita aquilo que hoje em dia, utilizando as redes sociais como eu utilizo o Instagram para tentar chegar a mais pessoas, porque é importante mostrar o meu trabalho para que conheçam e saibam que eu existo. Efetivamente o iPad tornou-se ótimo nesse aspecto porque consigo acompanhar um bocadinho o ritmo e a exigência que existe no algoritmo das redes sociais, que não acontecia quando eu fazia as coisas no papel, porque era um processo muito mais lento, produzia muito menos, então basicamente as redes sociais esqueciam-me. Então era um bocadinho mais frustrante para mim, no fim, porque eu sentia que me estava a esforçar, mas depois os resultados não estavam lá. Agora com o iPad, que é muito mais digital, efetivamente consigo corresponder às minhas expectativas, que também têm sempre que ser geridas, porque o Instagram está sempre a mudar e é um inconstante das redes sociais. Eu uso muito papel para esboçar, só para fazer esboços iniciais, mas as coisas finais uso o iPad. Com pena minha, porque eu, na verdade, continuo a gostar muito de fazer caligrafia e até já perdi um bocadinho a prática que tinha das letras sempre rigorosas, do mesmo tamanho e por aí fora, porque a partir do momento que peguei no iPad tornou-se a ferramenta, digamos. Só uso mesmo o papel para esboços iniciais. Ou quando estou na praia e não quero que me roubem o iPad, por exemplo. Então levo o papel e um lápis só para me entreter. Obrigado. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Oh yeah, vamos lá. Obrigado, desde já. Eu acho que, nesse caso, como estavas a dizer, que tiveram tipografia, é isso. Acho que já tens um avanço, porque perceber a anatomia da letra e perceber como a letra deve parecer e os diferentes estilos já te dá um grande avanço se quiseres começar no campo do lettering. É de facto completamente, não tem nada a ver com type design, lá está. O lettering pode ir buscar coisas à tipografia, mas não, acho que não tem grande coisa a ver, porque, ok, a partir do momento que tu queres começar o lettering, o melhor conselho que eu posso dar é... Eu notei uma grande evolução para mim no lettering quando tive mais tempo, quando me lancei como freelancer e tinha mais tempo para pesquisar mais, para ver muito mais, para ver técnicas diferentes, e a cultura visual é muito importante mesmo. Tu vais, e pode ser coisas de outros artistas, pode ser um letreiro ali na loja do bairro, pode ser milhentas coisas, mas a cultura visual é muito importante para o teu enriquecimento enquanto lettering artist, porque aí é que vais perceber
vais conhecer, vais estar em contacto com novas possibilidades e novas técnicas que te vão trazer novas ideias, quem sabe. E pronto, e depois para além disso é preciso muita prática, mesmo muita prática. Desenha em papéis quando estiveres aborrecida, desenha no iPad. Eu no início ficava... No início, se calhar há 3 anos atrás, ficava muito frustrado porque eu desenhava no papel e depois via as coisas que as redes sociais mostravam, mas a verdade é que as redes sociais mostram só mesmo o melhor do melhor, como eu tento também mostrar o melhor do melhor. Eu tenho muita coisa no meu iPad que estou em casa aborrecido, cheio de sono e estou só a inventar porcaria, mas eu não mostro isso. Mas é muito importante mesmo praticar sem parar. Pega num papel, pega num iPad, enriquece a tua cultura visual, aprende a copiar, não exatamente a fazer plágio, mas a copiar um detalhe daqui, a juntar aquele outro detalhe e lá está. Como é um mundo em aberto, explora à vontade para conheceres também, para eventualmente também saberes qual é o teu estilo no lettering, porque pode ser uma coisa mais simples, como vimos aquele exemplo da arte urbana, que é de um artista que usa sempre o mesmo estilo de lettering, mas depois trabalha muito bem a cor, ou usa tinta escorrida nas letras, mas é sempre o mesmo estilo de lettering, ele não faz outro tipo de letra. E é o estilo dele, e eu acho fantástico, embora eu já tenha tentado fazer aquilo, percebi que não é para mim, e que não é esse o caminho que eu quero seguir. Portanto, basicamente é mesmo muita cultura visual e muita prática. Acho que é isso que eu te posso dizer. Também se tiveres alguma outra dúvida, se alguém tiver alguma outra dúvida e estiver tímido agora, mandem mensagem no Instagram que eu estou lá. Obrigado. Muito bem. Mais alguma pergunta? Assim, para agora? Almoçar. Almoçar. Quem quer almoçar? Batalha? Eu? Vamos. Ok. Está nas horas. Vamos então almoçar. Malta, obrigado por terem vindo de manhã. Kevin, muito obrigada. Obrigado. Obrigada também ao Tuca. Ok. Isto é que era fome.